Aí Deus diz: não vou mais me revelar. Eu não vou mais descer. Eu não vou mais dar visão. Eu não vou mais mandar profeta. Mas o lindo é que esse Deus termina o Velho Testamento dizendo que não vai desistir. Ele diz que vai enviar alguém e nas suas asas vai trazer salvação. O ser humano continuava nu. Me permita uma visão teológica minha, com base em Apocalipse 5. Quando o período do silêncio vem, é a hora do pecado, a morte e o inferno. Tem razão, porque João, a revelação que Jesus mostra a ele é das coisas que aconteceram e as que ainda iriam acontecer. Então, com base nas que aconteceram, ele diz o seguinte, que foi levado em espírito aos céus. E quando ele chega lá, ele vê um trono. Por quê? Nas entrelinhas, porque o pecado e a morte e o inferno, cheios de provas, de razões, porque Paulo, Romanos 5,14 diz que a morte reinou desde Adão até Moisés, até a lei. Então a morte vai com o pecado e são testemunha, ou seja, são promotores de acusação. Agora eles pedem a Deus o juízo final, porque os anjos caíram e foram julgados sem direito a apelo e nem direito a recursos, ou seja, dentro de uma súmula vinculante, dentro de um processo legal. E como o devido processo legal do direito é um princípio divino, eles pedem jurisprudência. Já houve um julgamento porque nós erramos e já fomos condenados à morte. Então ele chega agora e diz: olha aqui, está aqui as provas, desde quando eles caíram até aqui. Então, em uma ilustração da minha mente, agora com base em Apocalipse, aí a acusação, ela vai mostrar as provas e vai escrevendo o escrivão, digamos assim. E era tão profunda contra nós que uma parte do livro não compõe. Vira o verso e começaram a escrever toda a nossa culpabilidade, todas as nossas falhas. Então eles rolam, selam com 7 selos e colocam na mão do Supremo Juiz para julgar. Agora vem a acusação, é o juízo final, é para ser aqui, porque nós prevalecemos até aqui e ninguém nos venceu. Olhe que João diz que na mão direita do juiz tinha uma escritura selada por dentro e por fora, ou escrita e selada com 7 selos. Como Deus é justo, ele não dá sentença. Ele diz: ei, procure um bom advogado ou um promotor de defesa para justificá-los diante de mim e da acusação. Aí João mostra que saíram a procurar, mas como as provas eram robustas e contundentes e estava na mão do juiz, a lei não dava brecha nem para diminuir a pena. Aí João diz que um anjo diz ao juiz: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado digno. Ou seja, ninguém aceitou o processo, porque é caso perdido. A lei não dá brecha para justificá-los. Então só restava a sentença condenatória, só restava o fim. Aí quando vai dar o fim, observe que até aqui ninguém foi achado digno. Todos arrolados no processo. Por exemplo, permita-me recapitular o arrolar do processo desde a queda. Olha como esta geração tem que valorizar o que Paulo orientou, porque diz a Bíblia que o pecado entra por Adão, então é a causa, então vem o rolo do processo. Adão gera 7 e o pecado e a morte vence 7. 7 gera Enos. Enos invocou a Deus.
Deus, mas o pecado venceu e a morte. Mas Eno gera Cainã, Cainã Malalaiel, Malalaiel gera Jared, Jared gera Enoque, Enoque gera Metusalém, e Metusalém gera Lameque, Lameque gera Noé, Noé gera Sem, Canhã, Jafé. E o pecado e a morte leva e traz o dilúvio e vence. Aí Deus não desiste e arrola Sem no processo depois do dilúvio. Aí a Bíblia diz que o pecado venceu Sem, mas Sem gerou Arfajade. Geração vai, geração vem. Arfajade gera Elar, Elar gera Eber, Eber gera Reu, Reu gera Peleg, Peleg gera Naor, Serug, Serug gera Naor, Naor gera Terá, e Terá gera Abraão. Olha quantas personagens roladas no processo. Aí Deus chama Abraão: meu amigo, você é o pai da fé, mas não venceu o pecado e a morte detonou-lo. Mas Abraão gera Isaac, Isaac a Jacó. O pecado vence. Jacó tem 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Assé, Naftali, Gade, Dan, José e a Benjamim. Aí Deus pega Judá e joga no processo. Aí a Bíblia diz que a morte e o pecado venceu a todos, mas agora era Judá. Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Arão, Arão Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, e Jessé a Davi. Aí Deus disse: agora eu achei um que vai cumprir o desejo do meu coração. Vai cumprir. O pecado vem e vence Davi. Mas Davi gerou Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias gera Asa, Asa gera Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia gera Jotão, Jotão gera Acais, Acais é Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josia, e Josia a Jeconia. O pecado vem e leva todos de novo para ser escravo. O templo é destruído, acabou. Deus não desiste. Aí vem o Novo Testamento. Aí Mateus diz: depois da deportação babilônica, Zorobabel gerou a Salatiel, gerou a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde Eliasar, Eliasar Matã, Matã Jacó, e Jacó a José, que foi marido de Maria. E até aqui ninguém conseguiu vencer. Eu sou assembleano. Deixa eu ver o barulho da Assembleia de Deus. Deixa eu ver o barulho da Injadé. Adora! Deixa-me correr. A acusação diz: é o fim. Só restava o juiz dar a sentença. Filipenses capítulo 2. Base para o que eu vou dizer, com algumas ilustrações da minha parte. Antes da sentença ser decretada, quando ninguém quis assumir o nosso processo, aí Paulo diz que alguém entra e diz: meritíssimo, eu aceito o processo deles. O meritíssimo diz: eu aceito. Mas a acusação argumenta e protesta: não pode, meritíssimo. Ele não pode advogá-los. Com qual argumento vocês dizem isso? Dá para ouvir a acusação dizendo: ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Ele não pode. Aí o juiz tinha que dar razão à acusação, porque o argumento fazia sentido. Imagina quem faria isso, gente.
Ele diz: meritíssimo, não seja por isso. Para defendê-los, eu estou disposto a abrir mão de todos os títulos e cargos que eu tenho aqui. Eu vou me despir da minha glória, meritíssimo. Eu não vou usar o direito de ser igual a Deus, mas eu vou descer e vou advogar a causa dele. O meritíssimo suspende o julgamento, que o julgamento final era para ser aqui, até que o processo de novo seja desenrolado e justificado ou não. Aí diz Paulo aos Gálatas: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus envia seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam condenados já pela lei. João diz que ele amou o mundo de uma tal maneira que aceitou a proposta de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha o direito de viver eternamente de novo e serem revestidos do poder. Em síntese, ele vem 29 anos em oculto, com algumas exceções, e desde que ele nasceu, como todos que vieram, o pecado vem. 29 anos aceitando, trabalhando no processo. 30 anos arredondando, o processo afunila. Porque por melhor que seja o advogado, quando ele debruça em um processo e não tem alternativa nem de diminuir a pena, o melhor caminho é abrir mão do processo e largar o cliente. Quando o processo afunila, não há brechas, não há justificativa para nos absolver. Aí Isaías diz que ele toma sobre si o processo que era nosso. Mas não desiste do processo. Quando ele toma o processo sobre si, então vai assumir todas as nossas enfermidades, todas as nossas mazelas, e o castigo que nos traz a paz agora estava sobre ele. E agora vai ser condenado com os mais cruéis requintes de tortura e de vergonha. Você vê que foi o próprio Paulo que disse que ele suportou o opróbrio. É o ápice da vergonha e não abriu mão do processo. Vai ser dilacerado pelos chicotes romanos. Vai ser exposto à vergonha pública. Mas ele não desiste do processo. Crucificado e exposto numa cruz. Aí Mateus diz que meio-dia o processo se afunila ao último ponto. E agora, como ele resolveu assumir, a acusação pede: lancem tudo sobre ele, desde Adão até aqui, e da futura geração que possa vir, se ele conseguir absolvê-los. Aí Deus lança todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, desde Adão até ao fim, sobre ele. Foi tão cruel que Isaías diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para nos atrair ou sermos impactados. Foi humilhado, foi ultrajado, o mais humilde dentre os homens. Quando o pecado vem, aí o próprio Deus e o Espírito Santo deixa ele. O pecado, como fez com Adão, separou Jesus de Deus. Aí ele senta a dor e grita: Eli, Eli, lama sabachthani.
Por que me desamparaste, meu Deus? Foi por causa da Injadec, foi por causa da Assembleia de Deus de Campinas, foi por causa de mim. Diga para quem está ao seu lado: foi por causa de você, porque ela assumiu o teu e o meu processo.